Pessoal, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu comunicar uma coisa para vocês e levar uma informação, um esclarecimento até, né? Tem muitas pessoas aí que têm me criticado porque dizem que eu tenho falado contra a igreja, contra pastores, que eu tenho sido rebelde, tenho sido um soldado fora de quartel porque eu não estou em denominação nenhuma. Hoje eu não faço parte de nenhuma denominação, igreja, local de culto, não faço parte, ministério, né? Denominacional. E muita gente tem me criticado por isso, porque aí fica com aqueles sermão de um quartel você tem que ter, um soldado tem que estar no quartel e etc. Verdade, nós temos que ter um local público onde nos reunimos com os irmãos. Agora eu quero explicar o seguinte: isso não é o que faz de mim estar na presença de Deus, tá certo, gente? Não é isso que faz de mim estar firme no Senhor. Não é isso que faz de mim ter comunhão com Deus. Eu estar dentro ou não de um grupo público denominado igreja, ou seja, ministério. Até porque eu não estou e eu não condeno quem está. Minhas pregações é preciso analisar o que eu falo, né? Eu não critico e não digo que está errado estar numa congregação, estar numa igreja local. Agora, eu convido você para a gente entender o que é estar numa igreja local. Qual é o objetivo de estar numa igreja local? A igreja local é um lugar de ensino da palavra. Igreja é escola espiritual. Igreja é lugar de ensino, é lugar onde você presta a sua reverência a Deus, onde você tem ali o lugar de oração. Igreja não é para viver o que hoje muitas estão fazendo dentro. Muitas igrejas vivem hoje. Não. Eu não vou para uma igreja para viver campanhas de prosperidade, de restituição, de marcha, derruba gigante. Eu não vou para uma igreja para viver festividades, né, de homenagens constantes a grupos, a isso e aquilo outro, não. Eu quero um local de ensinos espirituais. Eu quero ir para uma igreja que seja uma escola espiritual, onde eu aprenda mais e mais a palavra. E outra coisa, eu quero ir para uma igreja e que essa igreja tenha um professor, que eu estou falando no sentido figurado, que tenha uma pessoa apta, capacitada, vocacionada para ensinar-me a palavra. Eu não vou estar numa igreja ouvindo coisas espirituais, de fábulas, de fantasias, de ilusões, que não condiz com a palavra. A igreja é um local onde eu vou aprender a palavra. E para eu ir para esse local, eu preciso ter uma pessoa que possa estar apta para me ensinar a palavra de Deus. Então eu não prego que não se deve ir para a igreja. Eu oriento as pessoas que não devem colocar a sua fé em igreja. Porque tem gente que acha que está firmado porque está dentro da igreja, participando de trabalhos. Tem gente que acha que está firmado porque faz parte de um grupo de membros de um ministério. Isso não firma, isso não é sinal de firmeza, isso não traz comunhão com Deus. Não é isso o principal. Não é daí que você tem comunhão com Deus. Porque muita gente está aí vivendo tudo isso e não tem comunhão com Deus. Porque viver dentro de igreja, viver dentro de formalismo religioso, viver dentro de devoção religiosa, os pagãos também vivem. Tem gente mais religiosa do que os muçulmanos. Tem igreja mais organizada e reverente nos cultos do que os católicos. Tem não, irmão. Tem gente mais amigável um com o outro dentro da irmandade do que os espíritas. Tem não. Eles vivem a comunhão melhor do que os crentes. Eles são mais praticantes do amor do que os crentes. Nós, crentes, eu me coloco em Jesus Cristo, crente, porque praticam mais as boas obras do amor, da caridade, do ajudar o próximo, que isso a igreja tem que fazer, porque Jesus mandou e a igreja não faz, vive só uma formalidade, um encontro de 2 horas dentro daquele local ali geográfico, e acha que aquilo ali é o cumprimento da vontade de Deus. Então é isso que eu ensino. Eu não digo que não é para estar na igreja, eu digo que é para ir para a igreja. Agora, qual objetivo você está indo para a igreja? Você está sendo edificado, você está sendo instruído na palavra, você tem crescido, tem evoluído no conhecimento de Deus, viver movimentos dentro de igreja, viver sobrenatural dentro de igreja, ali, ir para a igreja para ouvir profeta, profetizar o que ele quer, ir para a igreja para participar de campanha, isso não. Isso eu não faço e digo a todos que isso aí não dá crescimento espiritual e não é isso que Deus quer, que a igreja viva, os salvos, os santos em Cristo Jesus.
Igreja não é lugar disso, irmãos. Tem muitas igrejas aí com o nome de evangélica, mas que não tem nada a ver com o evangelho. Os conceitos que ela vive, que ela coloca para as pessoas viver de fé, não é os conceitos do evangelho, não. Tem só o nome de igreja evangélica, mas estão vivendo, sabe o quê? Tem muitas igrejas aí que vivendo o espiritismo dentro dela, feitiçaria dentro dela, movimentos pagãos dentro dela, e o povo não está despertando para isso, gente. Tem muita gente aí ouvindo na igreja tradição, guardando aquilo que o pastor entende, o que ele quer, o que ele gosta que o povo viva. Ele está colocando como regra de fé e prática para o povo viver. Não. Porque os católicos são reverentes aos seus líderes, aos padres. E até o Papa disse que os católicos têm que obedecer, não é a palavra, é a igreja. Eu não obedeço a igreja, eu obedeço a palavra. E a igreja que eu estou, ela tem que estar submissa à palavra. O líder, ele não é o meu exemplo de fé para eu seguir. O meu exemplo é Jesus. Jesus mandou seguir a ele, aprender dele, guardar a palavra dele, não é do líder. Então eu quero ir para uma igreja, sim, é importante ir para a igreja, mas quando você está recebendo conteúdo que te alimenta, o que você está recebendo, o que você tem crescido, evoluído no conhecimento de Deus dentro dessa igreja que você está, não é? Dentro desse grupo religioso que você está. Então muitas vezes as pessoas acham que está firme no Senhor. Tem gente, eu fico olhando, meu Deus, que pobreza, gente. As pessoas entendem que se elas não forem para a igreja estão desviadas. Se elas não forem para a igreja, ficam fracas, já estão fracas. Muitos já estão desviados, muitos estão mortos, pensam que estão vivos, porque estão na igreja, mas não estão na palavra, não estão guardando a palavra, não estão sendo instruídos pela palavra. Dentro da igreja estão vivendo meninice, ventos de doutrinas. Muitas vezes tem muitos seguindo doutrina de demônio, vivendo espiritismo dentro, feitiçaria dentro, com movimentos que a gente olha, os conceitos são espírita, são de feitiçaria e não conceitos do evangelho. Então é isso que eu quero explicar para você, levando essa orientação. Eu não prego contra a igreja. Agora, vá para uma igreja, procura uma igreja que tenha ensino, que tenha conteúdo, que tenha para você instrução, que faça você crescer. Escuta uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, vem pertinho aqui. Tu coloca teu filho numa escola onde ele não vai aprender nada? Tu sabendo que um professor ali não conhece nada, não sabe dar aula, não tem uma formação, tu vai colocar teu filho numa escola dessa? Aí eu te pergunto, tu vai para uma igreja dessa, que tem uma pessoa na frente que não tem formação nenhuma, não tem conhecimento nenhum? Eu não estou falando de diploma, né? Não estou falando de doutorado, estou falando de conhecimento, de exemplo, estou falando de conteúdo. Aí tem uma pessoa na igreja que não tem conteúdo nenhum, prega movimento, prega inovações, prega vento de doutrina, não traz a você um crescimento do conhecimento de Deus, não tem a palavra como regra de fé e prática, não tem prática com a palavra, não tem intimidade com a palavra, porque muitos que não têm intimidade com a palavra ficam colocando esses movimentos, porque a igreja não é para ir para movimento. Hoje as pessoas vão para a igreja, aí segunda tem o culto da vitória, terça tem o culto da restituição, quarta tem a campanha da marcha, quinta tem a pedra de Davi. Estão vivendo isso hoje no culto. Os cultos são para isso hoje. As pessoas não vão mais com a intenção de ouvir e aprender a palavra. As pessoas vão para as igrejas hoje, muitos, não estou generalizando, entendam aí, não estou generalizando, mas muitos vão para a igreja buscar viver suas manifestações sobrenaturais, os misticismos, as buscas de bênção. Igreja é uma escola espiritual, querido. Jesus nunca deixou a igreja para viver isso que hoje estão vivendo. Jesus nunca orientou os seus pastores a ensinar o que hoje estão ensinando dentro das igrejas. Igreja é para ensinar a palavra. Quando Deus quer falar, Ele fala com a congregação. Ele fala através do ensino da palavra, corrigindo, instruindo, exortando, repreendendo, porque a palavra tem que ser pregada, ensinada para isso, para corrigir a igreja, para exortar, para repreender, para ensinar, orientar a igreja. E a igreja que não tem esse ensino da palavra, ela é uma igreja que está alicerçada na areia, é uma igreja que não é prudente, é uma igreja morta, é uma igreja que não tem saúde, porque não tem o alimento verdadeiro, o leite racional, nem deseja como menino nascido de novo a palavra de Deus, porque já estão acostumadas com seus movimentos, com suas atrações dentro da igreja. Ah, hoje é o profeta tal, o homem quando prega cai fogo do céu, mas esse fogo não está purificando tua vida, não está te dando entendimento, não está tirando as heresias da tua mente, não está te fazendo ver a luz da palavra. Esse fogo é estranho, sai desse fogo, sai desses poderes. Hoje foi uma bênção, que bênção foi? Hoje a gente vê as pessoas dizendo, o culto hoje foi uma bênção, o que foi? Aprendeu o que hoje da palavra? Qual foi a lição que tu trouxe hoje da palavra de Deus? Qual foi a matéria da palavra de Deus que tu aprendeu hoje? Tu tem aprendido o quê?
Tu tem crescido e evoluído o que na palavra? Se alguém te pedir instruções da palavra, te pedir razão da tua fé, te pedir uma orientação contra os conceitos errados que estão vivendo, tu vai ensinar o que a essas pessoas? Porque nem você está ensinada sobre isso. Como é que você vai ensinar? Por quê? Porque onde você está, você aprendeu que ser crente é ir para a igreja, participar de círculo de oração, de campanha, viver 2 horas de culto, que ser crente é cumprir a devoção religiosa da igreja, andar de calça paletó, Bíblia de lado. Você aprendeu que ser crente é viver o igrejanismo, uma religiosidade. Ser cristão, ser seguidor de Cristo não é isso. Ser seguidor de Cristo é conhecer a palavra e passar a colocar a nossa vida na direção da palavra. Então eu não prego contra a igreja. Eu prego contra o conceito errado de igreja que as pessoas estão tendo hoje. Até porque nós temos que entender que a igreja de Deus não é a denominação. A igreja de Deus é os crentes, é os salvos, é os santificados, é os remidos por Cristo. Agora nós precisamos de um local público, sim, para se reunir, congregando num local público, para comungar, para viver a comunhão, para estudar a palavra, aprender a palavra, ser ensinado, orar coletivamente com a igreja, com os irmãos. Mas aí é onde eu digo, quando esse local público ele está baseado na palavra, quando esse local público ele tem uma pessoa na frente que tenha capacidade, vocação e conhecimento da palavra para passar para você. Porque uma das maiores dificuldades hoje, dos maiores problemas hoje de formação de discípulos é porque aquele que está na frente não conhece a palavra de Deus. E só forma discípulos para Jesus quem conhece a palavra de Deus e foi chamado para isso. Porque Jesus escolheu os apóstolos com um propósito: de levar o ensino da palavra, do evangelho para as pessoas. Nem todos. E hoje a dificuldade é porque muita gente hoje está na frente de igreja que nem ele mesmo conhece a Bíblia. Não sabe falar de matéria nenhuma da Bíblia. Não sabe defender a fé cristã em relação a outros conceitos religiosos. Como é que vai ensinar você? Como é que vai dar você crescimento? Como é que você vai ter maturidade? Então vigia, irmão. Aprende o que é a igreja. Temos que congregar agora, temos que ser prudentes aonde estamos congregando, com quem estamos sendo instruídos, quem está nos instruindo e o que está nos instruindo. E se estamos crescendo no conhecimento da graça do Senhor ou não. E muitos que não gostam nem de ler a palavra, aí é que não vai crescer mesmo. Vai continuar ali dentro daquele conceito, defendendo e vivendo o erro por não conhecer as Escrituras. Então, essa é a explicação que eu deixo para vocês, meus irmãos, amigos do Face, do YouTube, para vocês entenderem. Eu, evangelista Wellington Ramos, tenho compromisso com a palavra de Deus e quero levar para você essa orientação, essa explicação, essa instrução, tá certo? Então entenda isso aí que eu estou falando para você e que em nome de Jesus seja abençoado, em nome de Jesus.